Fala meu concurseiro, bem-vindo aí para mais uma aula aqui comigo. Depois de muito tempo aí a gente retornou. Cá estamos. A gente tarda, mas a gente não falha. Bom, nas aulas passadas a gente fechou o primeiro tópico na nossa missão de SMP, né, que foi o Estatuto Geral, o Estatuto das Guardas Municipais, né, que é a Lei Federal 13.022 de 2014. Hoje estamos aqui para dar início ao nosso conteúdo de constitucional. Show? Antes de mais nada, aqui a nossa camisa, ó, do cursinho. Caso você queira adquirir, segue a gente lá no nosso Instagram, @ppconcursos_. Lá tem uns conteúdos legais para você, uns bizus, show de bola. Bom, já deixa eu te dar uma prévia de como que vai ser constitucional pra gente. Seguinte, na parte que trata dos direitos, eu não copiei aqui no quadro porque não tem muita lógica. Até porque, meu aluno, deixa eu te dizer um negócio. Quando se trata de assuntos que existem um código, como por exemplo o Código Penal, Constituição, onde tem escrito, eu recomendo você ler, né? Eu recomendo você ler. Você vai ganhar mais tempo. Porém, eu estou aqui para descomplicar para você caso você tenha alguma dúvida em relação a algum assunto. E hoje eu trouxe para você aqui os principais pontos, beleza? Tanto que a respeito dos objetivos, dos princípios com relações internacionais e tal, eu não copiei porque eu vou apenas fazer a leitura e, caso precise, algumas observações. Show? Então, vamos dar início à nossa aula. Pega teu café, pega tua água e vamos comigo adentrar em direito constitucional. Meus alunos, os artigos iniciais, os primeiros 4 artigos, eles trazem pra gente os princípios que o nosso país utiliza nas suas relações, seja internas ou externas. Traz também os objetivos, né? Quais que são os objetivos da República. Enfim, a gente vai ler isso tudo agora. Vamos lá. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí vem os 5 fundamentos, né? Antes da gente ir para os fundamentos, eu queria falar para você, a gente conversar um pouco a respeito aqui quando ele fala, ó, formada pela união indissolúvel dos estados. Meu aluno, o que é a união indissolúvel? O que significa união indissolúvel dos estados? Como você sabe, o Brasil, eu não sei desenhar, tá? Mas o Brasil, ó, ele é formado pelos estados, certo? Mas isso aqui não é o Brasil, é para ser o Brasil. Vamos lá, imagina aqui, ó, o Brasil é formado pelos estados, certo? Aqui os estados, tudo. Meu aluno, o Brasil, nenhum estado pode acordar e falar assim no belo dia, hoje eu quero ser independente. O Ceará, vamos dizer que aqui é o Ceará. Tá falhando, mas vamos lá. Vamos dizer que esse estado aqui é o Ceará. O estado do Ceará, meu aluno, ele não pode acordar e dizer, eu quero ser independente. E a partir daqui, em vez dele se tornar um estado, em vez dele ser um estado, ele se tornar um país. Ele não pode. Ele não pode. Nenhum estado do nosso país pode se tornar independente, pode sair do Brasil. Como é o nome disso aqui? É a não secessão. O Brasil tem essa questão dos seus estados não poderem se sair da república e se tornarem independentes. Eles podem se integrar entre si. O estado do Ceará pode se juntar com o Piauí, pode se juntar com o Maranhão, pode formar um novo estado, como pode se desmembrar e do estado do Ceará ser um, formar dois, o Ceará novo e o Ceará velho. Pode, mas ele não pode de nenhuma maneira sair do Brasil e se tornar um estado independente. Não, um país independente, melhor dizendo. Professor, me dá um exemplo aí de um estado que se juntou, então se desmembrou. No Pará, não sei se o estado do Pará é um estado muito grande. Teve uma época lá que ocorreu, se não me engano, um plebiscito. Foi um plebiscito. Plebiscito a gente vai ver mais pra frente, é uma forma de participação da população, né? E o estado do Pará, ele ia se dividir entre o Pará e uma outra parte lá que era, se não me engano, a partir de Altamira, uma questão assim. Então um estado ia se desmembrar e ia virar dois, entendeu? Isso pode, mas o que não pode? O estado se tornar independente da República Federativa do Brasil. Show? Sem pane, rapidão. Sobre os fundamentos. Primeiro, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana.
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Para isso, meu aluno, eu tenho um bizu, que é o bizuzinho que todo mundo usa, que é o bizu do Socidivaplu. Show? Socidivaplu. Então, são fundamentos da República Federativa do Brasil: a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e o pluralismo político. Peço que você preste bastante atenção nesse pluralismo político. Hoje está bacana a dicção. Bastante atenção para o pluralismo político. Por quê? Na questão ele pode trocar e colocar pluripartidarismo. Tá errado. O que diz pra gente? Pluralismo político, não pluripartidarismo. Então, se você vê pluripartidarismo, você pode pensar, tá na mesma linha de raciocínio, tá certo? Não, tá errado. É pluralismo político. E outra, muitas bancas, quando estou resolvendo questões, eu percebo que muitas bancas elas colocam a soberania como objetivo, e tá errado, ela é um fundamento. Beleza? Se você não souber, você vai marcar que tá certo, mas ela tá errada. A soberania é um fundamento. Show? Como assim um fundamento? O que é a soberania? Ela é basicamente que a República Federativa do Brasil ela é a soberana, ela está acima de tudo e de todos. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Show? Posso citar aqui exemplos para você da participação do povo? Posso. Vou citar aqui um exemplo para você. Vamos lá. Vou citar aqui 2 exemplos para você, certo? Que eu acabei de falar, a gente tem o plebiscito e a gente tem o referendo, certo? O que é o plebiscito? O plebiscito, meu aluno, é o seguinte: o Estado primeiro pergunta e depois executa. Essa execução aqui ela vai ser baseada na resposta da pergunta. Se a população autorizar, executa. Se não, para por lá. E o referendo é o contrário disso. O referendo, meu aluno, ó, primeiro executa, depois que pergunta. Primeiro executa, depois que pergunta. Então, primeiro você faz lá. Se a população aceitar, permanece. Se não, desfaz. Show? A gente tem outros meios de participação aí, porém, geralmente cai esse aqui. Vou apagar aqui para livrar mais espaço para a gente. Vamos continuar. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Sem mistério aí a respeito dos 3 poderes. Lembra que eles são independentes e harmônicos. Nenhum é superior ao outro. Eles são independentes e harmônicos. Show? Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e, por último, promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quando ele fala a respeito de objetivos, você consegue levar por uma lógica. Quando você lê algo, você vê que aquilo pode ser um objetivo. Então você grava bem esse artigo 3º e esses 4 incisos, porque ele pode trocar e colocar alguma dessas aqui. Ou, vamos ver em artigo 4º comigo. República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Sempre ocorre aí, Geralmente, o que eles colocam? Eles colocam que a autodeterminação dos povos é um objetivo. Você vai lá e, erra. Mas não, é um princípio que o Brasil leva nas suas relações internacionais. Show? Então, assim, toda relação que o Brasil for ter no exterior é baseado nesses princípios. Esses princípios estão à frente.
como por exemplo aqui a independência nacional. O Brasil, seguindo esse princípio, não pode se submeter a algo que vai ficar à mercê de algum país, né? Vai ficar dependente desse país. O Brasil não pode, ele tem que ser independente. Show? Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Sem mistério. Artigo 5º, meu aluno, artigo 5º, seguinte, não vou ficar enchendo aqui a linguiça, falando sobre ele, a gente vai pular ele. Porém, eu peço que você dê uma lida nele. Se você puder, resolva questões. Resolva questões para você ver quais questões que mais tem cobrança nas provas. Porque é o seguinte, o artigo 5º tem muitos incisos, muitos incisos. Muita gente faz o quê? Pô, vou ler tudo, vou copiar tudo. Interessante que você leia tudo, porém não é necessário. Porque se você vê na prova, geralmente eles cobram muitos poucos artigos e esses artigos se repetem demais. Então vai ver, você acaba perdendo um tempo lendo coisa que não precisa, no qual esse tempo poderia servir para outra coisa. Show? Para outra coisa de mais importância. Então, resolve umas questões para você ver quais artigos eles cobram mais. Em cima disso, você cai para cima nesses artigos aí. Show? Respeito dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência dos desamparados na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programas permanentes de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Artigo 7º a respeito aí dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Para a gente passar por aí, só quero que você se atente a uma coisa. Trabalhadores urbanos e rurais, eles são iguais em direitos. Show? Nem o trabalhador urbano tem superioridade em direitos a respeito do trabalhador rural, nem vice-versa. Aqui eu quero trazer para você atenção para alguns artigos. Vamos lá. Por exemplo, o inciso 6º, perdão. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Já resolvi questão onde lá dizia irredutibilidade do salário em qualquer hipótese, ou seja, nunca pode ser reduzido. Errado. Aqui a gente tem que é nos casos de convenção ou acordo coletivo. Outro que eu quero trazer para você, ó, é esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Embolou a cabeça, né? Eu sei, eu fiquei assim também. Mas vamos lá descomplicar. Tá do lado de cá. Aqui, pronto, vamos lá. O que ele diz é basicamente o seguinte. Eu vou, entrar com a ação 2 anos para cobrar direito de 5 anos atrás. Então vamos lá, vamos aqui voltar para o quadro. Basicamente, meu aluno, é o seguinte. Imagina que você está numa empresa. Em 2020, em 2020 você saiu dessa empresa. Em 2020 você saiu da empresa. Você vai ter, meu aluno, 2 anos, até 2 anos. Então, de 2020 você vai ter, de 2020 a 2022, 2 anos. 2 anos para quê, professor? 2 anos para cobrar seus direitos. Senão, decai a prescrição. Mas, você vai, após sua saída da empresa, você vai ter 2 anos para cobrar seus direitos. Direitos de quanto tempo? Direitos de até 5 anos atrás. 5 anos atrás. Show? Então, se eu sair da empresa em 2020, eu vou poder cobrar os direitos até 2015. Então, os direitos que foram acumulados aqui de 2020 a 2015 serão cobrados. Recapitulando. Acabei meu vínculo contratual com a empresa em 2020, eu tenho até 2 anos, ou seja, 2020 a 2022, para entrar para ajuizar uma ação. Ajuizar uma ação contra a empresa. Essa ação vai ser para o quê? Para cobrar seus direitos de até
5 anos atrás. Bom, meu aluno, dando continuidade aqui, a gente parou no direito aí de ação, né? Para poder cobrar seus direitos pelo tempo que você trabalhou. Vamos continuar aqui. Os demais incisos, peço que você leia, certo? Porém, aquilo que eu já falei, vou bater na tecla de novo. Resolve a questão para você ver o que é cobrado, para você não ficar vendo aquilo que não vai agregar para sua prova. Que tem coisas, eu te garanto que tem coisas que vão te agregar mais e que tem mais possibilidade de cair na sua prova. Show? Vamos lá. Artigo 8º. É livre associação profissional ou sindical. Observado o seguinte. Primeiro, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Ou seja, o Estado não precisa autorizar para que um sindicato seja criado, certo? Ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. O Estado não pode intervir em sindicatos. Show? Segundo, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área do município. É esse aqui eu peço para que você tenha atenção. Terceiro, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. É de interesse da categoria, por exemplo, vamos aqui, a gente tem, vamos supor, acredito que todo município da cidade aí tenha o sindicato dos mototaxistas, hoje tá legal. O sindicato dos mototaxistas, certo? Todo assunto que for de interesse dessa categoria, o sindicato tomará a frente. O sindicato fará parte, né, dessa ação, do que quer que seja. O sindicato sempre estará à frente. Aí vem, seja em questões de interesses individuais ou coletivos, seja na esfera administrativa, ou seja, qual que é a outra esfera que ele traz pra gente aqui? Ou seja, na esfera, cadê? Judicial. Show? Copiar aqui para você, mas você dá uma lida bem bacana. Então vamos lá. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato, certo? Outra coisa aqui, ó. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Antes de estudar isso aqui, eu achava que, quando caiu uma questão dessa, eu achava que era errado. Porque eu pensava o quê? O cara que está aposentado não está mais em atividade, então ele vai ser votado para quê? Porém, você lembra, a pessoa que está aposentada, ela pode ser votado e ela pode votar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que pode trazer? O que pode ter mais interesse para a gente? Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio deste defender. Aluno, vamos falar aqui, ó, a respeito do direito de greve, certo? Seguinte, a respeito do direito de greve, você tem que saber o seguinte: o direito de greve, meu aluno, ele está previsto para os trabalhadores civis, os trabalhadores da esfera civil. Agora, os trabalhadores, vamos colocar aqui da esfera militar, não pode. Você provavelmente, eu vou trazer da esfera militar porque provavelmente você está ajudando para a polícia. Meu aluno, você que é policial militar, você não pode fazer greve, meu anjo. Você não pode, em nenhuma hipótese, fazer greve. O serviço público, a segurança pública, ela é um serviço que a comunidade precisa mais que muitas coisas. Então você não pode entrar em greve. Ah, mas meu serviço tá uma merda, não estamos pagando. Você não pode. Você pode reivindicar por meios legais, mas você não pode. Vou parar tudo, vou pra rua fazer greve. Não pode. Por isso que aqui no Ceará, quando teve aquela greve lá, muitos policiais foram exonerados, porque não pode. Principalmente se você já for fazer greve e for fazer baderna. Aí tu tá, meu amigo, lascado em dobro. Além de não poder fazer greve, você não pode fazer baderna. Show? Então, o direito de greve
plenos para os trabalhadores civis. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre os atendimentos das necessidades inadiáveis da comunidade. Segundo, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Entendeu? Artigo 10º. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11º. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurado a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, nas empresas que têm mais de 200 empregados, vai ser feita uma eleição, vai eleger um para representar todos. Show? Vamos aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje, já está uma aulazinha bem longa. A respeito da nacionalidade, bem tranquilinha. São brasileiros natos. Aqui eu trouxe para você, ó. O que é um brasileiro nato? A gente tem três casos de brasileiros natos. Porém, eu só trouxe dois, que é o que geralmente são mais cobrados. É brasileiro nato o ser humano nascido em países estrangeiros. Aliás, o ser humano nascido no Brasil, aqui você lembra que o cara é nascido no Brasil, porém ele tem pais estrangeiros. Esses pais estrangeiros não devem estar a serviço de seu país. Então o ser humano nasceu no Brasil, o pai e a mãe deles são argentinos, mas não estão a serviço da Argentina. É considerado brasileiro nato esse ser humano. O outro caso é o ser humano nascer no estrangeiro, porém ter pais ou mães brasileiras que estejam a serviço do Brasil. Recapitulando, se nascido no Brasil, de pais ou mães estrangeiros, esses pais não podem estar a serviço de seu país. Se nascido no estrangeiro, os pais são brasileiros, os pais devem estar a serviço do Brasil. Show? Aqui, se você for ver, é meio que uma inversão. E o último caso de brasileiro nato, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem por qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui os casos de brasileiros naturalizados, a gente tem dois casos. A gente tem os nascidos em países de língua portuguesa, certo? Aqui ele traz pra gente, ó. Países originários de língua portuguesa, tá? A gente não está falando sobre Portugal, a gente está falando sobre países que possuem o idioma, a língua portuguesa. Para pessoas nascidas em países de língua portuguesa, é requisitado um ano ininterrupto. Eu botei aqui para você direto para ficar mais claro. Um ano direto morando no Brasil e que tenha sua idoneidade moral comprovada, ou seja, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que contribui para a nação. E o outro caso de você adquirir uma nacionalidade brasileira é, caso você tenha nascido em qualquer outro país que não possua língua portuguesa. Em qualquer país, Estados Unidos, Colômbia, Chile, enfim, você tem que morar pelo menos 15 anos diretos, 15 anos ininterruptos no Brasil e não pode ter nenhuma condenação penal. Tá? Recapitulando, país de língua portuguesa, morar pelo menos um ano ininterrupto, um ano direto no Brasil e ter sua idoneidade moral comprovada, é uma pessoa de bem. Se de outro país que não seja de língua portuguesa, morar por 15 anos ininterruptos, 15 anos direto no Brasil e sem nenhuma condenação penal. Show? Aqui a gente vai para os casos. Os casos de perda de nacionalidade são dois casos. Sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional. O cara que o cara que vai atentar contra a República Federativa do Brasil e a pessoa que adquire outra nacionalidade. E bom, aqui eu vou trazer os pontos mais importantes para a gente poder fechar. Dando uma voltada a respeito dos cargos que são privativos de brasileiro nato.
Esses cargos são os cargos nos quais os naturalizados não podem exercer. A gente tem um bizuzinho, meu aluno, ó, a gente tem um bizuzinho aqui para você, que é o bizuzinho do mp3.com. mp3.com. Vamos lá por parte. P3. Tá aqui o P3. O M e o com, tá aqui o com. São eles: ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, alguém que possua carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Pessoas que vão exercer esses cargos não podem ser naturalizados, devem ser brasileiros natos. Artigo 13º. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. E para a gente fechar nossa aula de hoje, os estados, o DF e os municípios poderão ter símbolos próprios. O que é poder ter símbolo próprio? O seu estado não possui a bandeira? Aquilo é um símbolo do estado, certo? O seu estado não possui o brasão? Lá, o brasão lindo? Aquilo lá é o símbolo do seu estado. Fechamos a aula de hoje. Peço para que você siga a gente no Instagram, @ppconcurso, que lá tem a nossa camisa, tem tudo lá. Se você gostou da aula, eu peço que você compartilhe para seus amigos. Peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que você achou da aula. E bom, vamos juntos aí buscar essa vaga em Pacajus, ser aprovado lá, se Deus quiser. Fica com Deus, até a próxima.